o célebre e até agora nunca suficientemente discutido artigo 18, número 1 da Constituição, segundo o qual os direitos, liberdades e garantias são diretamente aplicáveis. Isto em si já era uma revolução. Não precisavam de lei intermediária para serem aplicáveis. E vinculam quem? As entidades públicas e privadas. Se esta Constituição precisa ser considerada revolucionária, o artigo 18, número 1 da Constituição valia. Quer dizer, ela vem defender as liberdades não apenas perante o poder, mas também contra todos os poderes, incluindo os poderes no domínio privado. E é isso a interpretação que, a meu ver, deve ser feita da Constituição. E por isso é que ela não se chama Constituição Política. Ao contrário das Constituições anteriores que se chamavam políticas, exceto a Carta, que só se chamava Carta Constitucional, as outras Constituições se chamavam Constituição Política. Porquê? Para questões do poder político. Para organizar e limitar o poder político. É essa a definição mais elementar de Constituição. Mas esta não se chama política, o adjetivo não está lá. Exatamente porque não é apenas uma Constituição do poder político. Não é apenas uma questão para organizar, limitar e legitimar o poder político, é uma questão também para limitar e morigerar o poder privado. E a última diferença, que a meu ver, porventura, é a mais importante. Sabemos desde Max Weber que a questão essencial do poder político é da sua legitimidade. Ou seja, a sua aceitação pelos governados. Por maneiras que não necessitem da força generalizada. Portanto, a questão fundamental de uma Constituição é a da legitimidade do poder. E Max Weber, como se lembram, assentou muito o caso de que na modernidade só pode haver um tipo de legitimidade para um poder que não se baseie na força, que é a legitimidade jurídica ou racional. Jurídica porque baseado na lei, no direito, e não na força ou no capricho, e racional porque baseada numa razão de ser, que só pode ser o interesse coletivo, o interesse público, chamemos-lhe o que quisermos. Mas as Constituições têm de passar por um duplo teste de legitimidade. Duplo. O teste da sua própria legitimidade. Da sua própria legitimidade como estatuto do poder político. Que, tal como os sócios de uma associação têm de aceitar a legitimidade dos estatutos, mesmo que não tenham participado na sua elaboração, como constituição da sua associação, também os cidadãos têm de aceitar a legitimidade da Constituição a que estão sujeitos. E isso passa, obviamente, pela processo da sua elaboração. Ora, todas as constituições revolucionárias entre nós procuraram uma base democrática. Porém, nunca nenhuma tinha tido a base democrática que esta teve. Mas, aquela que mais próximo tinha ficado foi a Constituição de 36. Porque foi eleita na base um sufrágio universal, sufrágio masculino quase universal, e por voto direto. Se quisermos ir às eleições mais democráticas até 75, essas eleições foram as eleições de 36 para a Assembleia Constituinte Setembrista, que foram buscar exatamente a lei da Constituição de 22, a lei eleitoral, que previa sufrágio masculino quase universal e eleição direta, coisa que a Constituinte de 20 não tinha tido, uma vez que as eleições de 20 foram indiretas. Há uma célebre definição de democracia eleitoral, segundo a qual a democracia eleitoral acontece quando a maioria da população adulta tem direito de voto. A maioria. Isso foi feito no célebre livro de Huntington sobre a terceira vaga da democratização, é essa definição. Ora bem, nessa definição, a primeira democracia do mundo moderno é a Constituição Setembrista de 36-38. Nenhum país até aí tinha tido um sufrágio tão alargado para eleições políticas como as que tivemos em outubro de 1836. Mas esta Constituição foi muito mais longe. Devemos ao Jorge Miranda, já referiu aqui, àquela comissão que em 74 elaborou a célebre lei eleitoral para a Assembleia Constituinte. Sufrágio universal, não apenas de 21 ou de 25 anos, 18 anos. Independentemente de género,